Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt e um termo que foi cunhado por dois importantes integrantes da Escola de Frankfurt e que ficou conhecido como indústria cultural. Então a gente vai falar sobre esses dois temas, né? Primeiro a gente vai localizar a Escola de Frankfurt e a importância desse instituto de filosofia e de sociologia da Alemanha, para depois a gente então definir o que é, de fato, a indústria cultural. Então, a Escola de Frankfurt é uma escola de teoria social e filosofia da Alemanha que ficou muito associada a Max Horkheimer, que dirigiu o Instituto para a Pesquisa Social em 1930. O Instituto foi fundado em 1923 e tornou-se um centro significativo, adquirindo uma identidade definida com a nomeação de Max Horkheimer para o cargo de diretor. Ele recrutou, nessa época, em 1930, jovens cientistas sociais alemães, como Theodor Adorno, Erich Fromm e Herbert Marcuse. Adorno e Horkheimer criaram um conceito que se tornou central para os estudos culturais e as análises de mídia, o conceito de indústria cultural. Walter Benjamin e Siegfried Krakauer também podem ser acrescentados entre os criadores da pesquisa crítica em comunicação vinculados à Escola de Frankfurt. Com o advento do nazismo, o Instituto, então conhecido como Escola de Frankfurt, é obrigado a fechar e os seus principais representantes emigram inicialmente para Paris, depois para várias universidades americanas e, por fim, ao Institute of Social Research de Nova York. Reaberto em 1950, o Instituto retoma a atividade de estudos e de pesquisa, dando prosseguimento na elaboração teórica que o diferenciara desde o início e que marcara sua originalidade. Ou seja, na tentativa de consolidar a atitude crítica em relação à ciência e à cultura, com a proposta política de uma reorganização racional da sociedade em condição de superar a crise da razão. Na década de 1960, Jürgen Habermas foi outro nome a se destacar no Instituto em função de seu discurso filosófico da modernidade. Ou seja, a escola, esse instituto que ganha esse nome de Escola de Frankfurt, foi fundamental porque a gente conhece como pensamento moderno, muitas vezes vinculado à teoria da comunicação. Né? A maneira como esses alemães analisaram os processos comunicacionais e os meios de comunicação foram fundamentais para se compreender e para se estudar a teoria da comunicação. Eles foram alguns dos grandes teóricos da comunicação no século XX. Os frankfurtianos trataram de um leque de assuntos muito variados, que compreendiam desde os processos civilizadores modernos até o destino do ser humano, passando pela era da técnica, a política, a arte, a música, a literatura e a vida cotidiana. Dentre esses temas, e de forma bastante original, é que eles vieram a descobrir a crescente importância dos fenômenos da mídia e da cultura de mercado na formação do modo de vida contemporâneo. Eles analisavam todas as produções culturais de massa no contexto da produção industrial, em que os produtos eram criados. Por isso, eles deram o nome a esses produtos de frutos da indústria cultural. Ou seja, para o Adorno e o Horkheimer, os produtos culturais eram fabricados como quaisquer outros produtos industriais. Ou seja, como a gente faz chocolate, sapato, bolsa, enfim, qualquer objeto industrial, a gente também pode fazer objetos culturais. Então, a cultura se transforma numa indústria que está mais preocupada com a venda de produtos e com o lucro do que com a qualidade artística do produto em si, né, da obra de arte. Então, para eles, a obra de arte deixa de ser uma obra de arte, a arte deixa de ser uma obra de arte e se transforma num produto como qualquer outro. Nesse sentido, a gente vai dizer que, e eles vão destacar que a indústria cultural tem 3 elementos fundamentais que caracterizam essa indústria. Quais são eles? A transformação em mercadoria, a padronização e a massificação. De novo, a transformação em mercadoria, a padronização e a massificação. Os produtos das indústrias culturais têm a função específica de legitimar
ideologicamente as sociedades capitalistas existentes e de integrar os indivíduos nos quadros da cultura de massa e da sociedade. Então, essa expressão indústria cultural foi utilizada pela primeira vez no ensaio Arte e Cultura de Massa, escrito por Max Horkheimer em 1940. Para ele, a cultura era criada conforme as exigências de um modelo empresarial de produção. O conceito, então, foi amplamente desenvolvido no livro Dialética do Esclarecimento, do próprio Horkheimer e do Theodor Adorno, publicado em 1947 em Amsterdã, na Holanda. À primeira vista, indústria cultural é o conjunto das instituições sociais vinculadas à produção e distribuição de bens simbólicos. Editoras, gravadoras, jornais, agências de publicidade, redes de rádio e televisão, provedores de conteúdo para a web, por exemplo, são parte desse complexo. É quase impossível identificar algum lugar onde a indústria cultural não esteja presente. Na indústria cultural, o lucro orienta a produção e o espaço da criação individual é eliminado em virtude da lógica da produção coletiva. Ou seja, as obras passam a ser produzidas coletivamente num modelo que a gente identifica como um leque de variação de produtos e a especificação da produção. E aí, nessa especificação da produção, o que vale não é a qualidade do produto, mas que ele agrade ao público e gere lucro. Então, é como se a gente dissesse que o mais importante é que as pessoas compreendam, gostem de algo que faz parte de um modelo que as pessoas já estão acostumadas e que satisfaçam ao gosto delas e que, portanto, é isso que movimenta a indústria cultural. Para os pensadores da Escola de Frankfurt, o que movimentava a indústria cultural era essa preocupação com o lucro e, portanto, não se tinha mais a preocupação com a qualidade artística, mas sim com a venda de produtos. Então, o artista criador é substituído pela linha de produção, com uma divisão do trabalho cultural em partes mais e mais compartimentadas. A imaginação e o ato criador são adaptados às exigências da produção. Fórmulas e modelos substituem a espontaneidade e os padrões tomam o lugar da inovação. Ou seja, não se cria mais nada, nada é mais inovador e original, mas o que se tem é uma constante reprodução de modelos consagrados. Mesmo que na aparência pareça ser diferente, o modelo é sempre o mesmo. Há pouco espaço, portanto, para a novidade na indústria cultural. Qualquer coisa que coloque em risco o lucro é uma ameaça. O espaço para o experimentalismo é mínimo. Não agradar ao público contraria a lógica da produção. Ok? Então, abordamos aqui nesta aula e localizamos a Escola de Frankfurt. Perdão. Então, nesta aula, localizamos a Escola de Frankfurt, que foi um instituto bastante importante para o pensamento e para a análise dos processos comunicacionais, e, portanto, é uma referência obrigatória quando se pensa em teoria da comunicação. E observamos também um dos conceitos mais caros e mais conhecidos divulgados por essa escola, que foi o da indústria cultural, que teve como seus dois principais pensadores o Max Horkheimer, um dos diretores, um dos mais importantes diretores da Escola de Frankfurt, e o Theodor Adorno, um dos pensadores que foram atraídos para esse instituto. É isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.